Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Carlos César da Primeira Igreja Batista em Instância 1, Planaltina, mais uma vez com você, pedindo para você, se você gostar desse vídeo, dá o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e assine o sininho para você receber as nossas notificações. A palavra de hoje vai ser Vivendo Além, em cima de Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Antes de prosseguir em nosso empenho, amados, de vencer uma vida que não está além, está abaixo disso, está aquém, vamos fazer uma pausa suficiente para entendermos, compreendermos o que vem a ser reino. Em um mundo como o nosso, nos dias de hoje, é terrível, queridos, terrivelmente difícil pensar e decidir com propriedade através das ideias que são colocadas na nossa mente, na nossa cabeça, em nosso coração. Entre elas vou dar exemplo: se você deseja alguma coisa, ainda que má, basta pedir a Deus. Outra, Ele é um Deus bondoso e com toda certeza Ele não te levará para o inferno. Essa é uma outra palavra. Ele é dono de todo o gado em todas as colinas. Certamente Ele venderá alguns bois para te fazer prosperar. São pensamentos, amados. São pensamentos que as pessoas elas nos colocam, mas essa ideia passa longe daquilo que Jesus quis ensinar para nós. O reino que Jesus apresentou, amados, o reino que Jesus trouxe e exortou a seus seguidores para buscá-lo, é um reino inteiramente diferente desse mundo. É um reino inteiramente diferenciado do egoísmo, do egocentrismo que vivemos nesse mundo. O reino é um daqueles termos que gostamos de usar, mas dificilmente o definimos muito bem. Gostamos de usar essa palavra. E parte desse problema é que se trata de uma questão de difícil análise. Tratar do reino é algo difícil de tratar. Por exemplo, embora o reino seja cheio de justiça, embora este reino seja cheio de paz, embora esse reino seja cheio, repleto, pleno de alegria, não é algo físico, ele não é algo tangível que você possa atingir, que você possa tocar com as suas mãos físicas. Não se trata de coisa que possamos realmente tocar ou ver, pois o reino de Deus, a palavra diz, não é comida e também não é bebida. Não se trata de algo assim. Além disso, o reino também não é um reino verbal, algo que possamos ouvir com nossos ouvidos, ainda que seja totalmente poderoso, você não pode ouvi-lo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, meus amados, diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. E esse poder é o poder que emana de Deus. Se tudo isso ainda, meu querido, não é suficientemente misterioso, não é suficientemente estranho para você, acrescentarei que o reino de Deus, ele é inamovível. E ele também vai além disso, ele é invisível. Coisas que realmente você desconhece, coisas que você não ouve. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, meu querido, devemos procurar algo que não podemos ver, devemos procurar algo que não podemos sentir e algo que não podemos ouvir. Mas pastor, isso é loucura. Não, não é loucura. Não fui eu que pedi para você buscar isso. Foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que mandou você buscar isso. Devemos abraçar uma coisa intangível, devemos abraçar uma coisa inaudível e devemos abraçar uma coisa que é invisível. Veja, falando de uma forma geral, o reino de Deus é sinônimo de governo de Deus. Porque Deus é espírito. Você não vê Deus. Todos quantos decidiram viver no reino, nesse reino, o reino de Deus, decidem viver sob a autoridade de Deus, porque Ele é o dono do reino.
Estamos vivendo um problema de governo hoje. Um problema de governo. Fisicamente falando, e falando como brasileiro, estamos vivendo um problema governamental. Estamos vivendo um problema político em nossa esfera brasileira. E no plano mundial, nós também estamos vendo que há problemas entre reinos e reinos. Mas aqui só há uma autoridade. Esses problemas existem porque são diversas autoridades pensando de formas diferentes, alguns pensando de forma arbitrária ao projeto e plano divino, mas no reino de Deus, ele é a autoridade máxima. Um resumo da palavra nos mostra isso. Deus criou os céus e a terra. Está lá no livro de Gênesis, você vai ver Deus criando os céus e a terra e todas as coisas que há na terra. A Bíblia garante isso para nós no livro de Gênesis, capítulo 1 e no capítulo 2. Inclusive, você e eu fomos criados por Deus. Segundo, só a humanidade se rebela contra o Criador, a autoridade divina. Não há outro ser que se rebele contra Deus. O caso está narrado lá em Gênesis, capítulo 3. Deus movimenta-se pela história, toda a história da humanidade. Deus se movimenta, ele transita através dela, a fim de manter a sua autoridade sobre toda a sua criação. Esta verdade está em Gênesis capítulo 4 e vai até o livro de Apocalipse capítulo 22, a autoridade divina. Ou você acha que o Covid-19 surgiu aleatoriamente? Você acha que ele surgiu de maneira abstrata? De repente, o Covid apareceu do nada? Não. Existe uma autoridade, um governo divino, mostrando ao homem que o homem não tem controle sobre essas coisas. Que a hora que Deus desejar, a hora que ele quiser, ele faz o que bem entende. Ele é dono do universo, ele é rei do universo. Daí você se pergunta, onde eu e você ficamos? Nós ficamos aqui no item 3, durante séculos Deus trabalhou e Deus tem trabalhado com o restabelecimento do seu governo na vida humana. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, meu querido, descrevem esse problema. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas desta vida. Jesus disse isso para nós, e no versículo 32 e 33 ele fecha: pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino é a esfera invisível que Deus reina com autoridade suprema. E nós, com nossa natureza, não queremos que Deus nos governe. Não desejamos que Deus seja o governante mor sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Preferimos, muitas das vezes, ao invés disso, meu querido, você prefere, eu prefiro, agradar a nós mesmos, agradarmos a nossa própria vontade. Preferimos antes servir às riquezas, ao dinheiro. Nós preferimos isso. Olha ao seu redor, quem é que está comandando? Deus ou as riquezas? Se pergunte isso agora. O que está acontecendo? A maioria sabe que é medíocre, que vive aquém e não além, aderiu ao modo de vida mamon, que é o Deus das riquezas. A boa notícia é que você não precisa mais viver desse jeito. Você não precisa ficar desta maneira. Deus nos propiciou uma fuga que se chama nascer do alto. É isso mesmo, nascer do alto. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 6, conta a história de um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos, ele resistiu na época tanto quanto nós resistimos na nossa época de hoje, em pleno, coronavírus aí atacando as nações. Não queremos que ninguém dirija a nossa vida. E isso, amados, é bem parecido com a história contada por Jesus, de pessoas que disseram: não queremos que este reine sobre nós. Falaram isso para Jesus, está lá em Lucas capítulo 19, versículo 14. Quando falo do reino, estou me referindo à autoridade que de direito ele exerce sobre a sua vida, sobre a minha vida. Jesus tem direito sobre isso. Deus tem direito sobre isso. Foi Ele quem te formou, foi Ele que te criou, foi Ele que soprou o fôlego de vida em você, foi Ele que te deu livramentos. Ele tem direito sim. Somente assim é que podemos experimentar a verdadeira excelência da vida, viver além,
É isso, queridos. Atos, no capítulo 14, versículo 21 e 22 diz: tem anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos voltarem para Listra. Listra nada significa para a maioria das pessoas, queridos, na rua, mas para os estudantes, os estudiosos da Bíblia, significa o lugar onde Paulo foi vítima de apedrejamento, tido como morto, mas emergiu sobre aquelas pedras mais determinado do que nunca. As pedras não foram suficientes para parar os seus lábios de publicarem as boas novas da salvação. Levou algum tempo, mas ele voltou a si e avançou a fim de apresentar o evangelho de Deus. Se fosse você, o que você faria? Se talvez tivesse sido despedido, você voltaria para pedir o emprego de volta? E como voltar a uma amizade na qual a pessoa foi humilhada, foi expulsa por você? Como retornar isso? Confirmando os anônimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Sabe, a Bíblia diz isso, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, no reino celestial. A Bíblia, ela relata isso, querido, dizendo para nós que não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, as pessoas não sofreriam por isso. O reino de Deus é um reino invisível, inamovível, inaudível. Você não está ouvindo o reino de Deus. Você não pode tocar no reino de Deus. Você não pode sentir o reino de Deus com sua força física. Você não pode. Mas você pode senti-lo em sua vida. Você pode senti-lo em seu coração. Você pode ouvi-lo em sua alma. Você pode fazer parte desse reino, porque Deus está te chamando para viver além, não a quem. Quem vive a quem é quem vive abaixo, vive no menos, vive sempre olhando para trás. São pessoas que menosprezam aquilo que é de direito de Deus. Deus não te criou para isso, para viver a quem. Ele te chamou para viver além. Ele te chama para viver além de tudo isso. Até as promessas de Deus vão além daquilo que sonhamos, pensamos ou imaginamos. Além daquilo que desceu ao nosso coração ou que ao olho algum humano já viu. Veja, Deus nos chama para ir além. A palavra do Senhor no livro de Jeremias também, ela garante que a vontade de Deus é te dar, é reconhecer os seus sonhos, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja e fazer com que isso se concretize na sua vida. Pois bem sei que pensamento que tem sobre vós um pensamento bom, não mau, para te dar aquilo que você deseja. O pensamento de Deus, a vontade de Deus é que você faça parte desse reino maravilhoso, que não é comida nem bebida. Porque quando se fala em comida e bebida, nós lembramos de fanfarra, nós lembramos de festa, nós lembramos de, banquete, nós lembramos de carne. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus, ele é espiritual, assim como Deus é espírito. Em João 4:24, ele diz que Deus é espírito. Importa que todos aqueles que o adorem espírito em verdade. Meu amado, Deus está te chamando hoje para fazer parte desse reino. Deus está te chamando para viver além desse mundo, além do que esse mundo tem, publicado, além disso que o mundo tem oferecido para você. O que Deus tem para você e para mim são coisas melhores, são manjares superiores. Os manjares desse mundo não se comparam com aquilo que Deus tem reservado para você e para mim. Eu sei, talvez você esteja sofrendo muito, talvez você esteja desempregado hoje, talvez você esteja sem saber o que vai comprar amanhã. Essa onda do coronavírus sobre a face da terra, sobre a humanidade, sobre o Brasil, tem deixado muitas pessoas desesperadas. Mas veja, se você confiar no Senhor e deixar sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele vai cuidar de você e te dar uma vida além, não uma vida a quem. Ele fará com que você receba dele, os manjares celestiais, a presença dele, paz no espírito e alegria na sua alma. Que o Senhor possa abençoar você e sua casa. Pense em viver sempre além, não a quem, ao lado de Deus que te ajuda, que te prospera. Que você possa ser abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém.